Então aqui a gente vai logar no portal. Pronto, estamos no portal. Vamos lá para baixar atualizações do Proteus. Então eu estou aqui no portal e quero baixar todos os pacotes mais recentes do produto Proteus. Então na linha de produto eu seleciono Proteus e eu estou usando a versão 12.17, que é a última. Aqui é que começa a complicação. Tipo, se eu puser aqui Top Connect português, só vão aparecer os pacotes que são de patch, atualização, lib, etc. Não vão aparecer binários, por exemplo. Então assim, é interessante botar isso daqui só da primeira vez para você poder ter uma linha de base. Tipo, se sair um RPO novo, eu só vou pegar as atualizações a partir da data que saiu o RPO. Não faz sentido eu pegar patches anteriores à data do RPO, porque eles já estão lá dentro do RPO. E para quem não sabe, RPO é repositório de objetos, é onde tem todos os fontes do Proteus compilado. Então, a princípio a gente entra nesse cara aqui, ordena pela data de forma decrescente e já bota aqui para exibir mais de 100 resultados por página. De cara a gente está vendo aqui, vamos lá, todas as atualizações mais recentes, tá vendo? E um repositório de objeto, que nesse caso aqui, repositório de objeto de Angola, Argentina, Bolívia, etc. Por que isso está acontecendo? Porque na maioria das vezes a gente esquece de desmarcar aqui o filtro e botar para baixar tudo. Como eu já baixei aquele RPO mais recente, então ele não aparece na lista. Agora vão aparecer todos os que podem ser baixados, não só os que eu não baixei. E aqui está o RPO mais recente. Beleza? Então, uma outra forma de ir mais assertivamente é na categoria escolher repositório de objetos e eu vou ter só os dois disponíveis, que são Angola, que eu nunca baixei, e do Brasil, que eu já baixei. Eu marco esse caboclo e clico em Download. Nesse momento o Java tem que estar instalado, bonitinho, rodando para começar a baixar. Já está baixando aqui o cara, beleza? Bom, esse é o RPO. Agora, a partir da data do RPO, que é o 2/8/2016, eu vou começar a baixar todos os patches após essa data, limitante a ela. Por exemplo, esse cara aqui, pacote acumulativo, release do RH. Esse cara eu vou baixar. Atualização semanal. Essa atualização semanal aqui, ela já foi incluída nesse acumulativo, correto? Então eu não preciso baixar ela. Fontes do PDV, eu não vou baixar PDV nesse momento. Atualização acumulativa, fonte PDV. Atualização quinzenal, fonte do Proteus. Qual é a data? 26/8, mais recente do que o RPO. Então marcaria esse cara, só que eu não quero PDV, esse aqui. Fiscal é importante, então vamos baixar a fonte do fiscal. Olha a data aqui, 8/8, logo mais recente. Bom, TAF SF Layout 5/7. Pô, esse cara aqui, bicho, ele é muito mais antigo do que a versão do RPO, então posso crer que ele já está incluído no RPO e não preciso baixar novamente. Portanto, eu não marco ele e clico em Download Múltiplo. Ele vai baixar todos os pacotes que eu marquei. Essa daqui foi uma modificação legal que foi posta. Antes a gente tinha que baixar um por um, era bem chatinho. Template de dicionário não é necessário. E agora a gente volta para produto, linha de produtos Proteus. E dessa vez a gente vai escolher todos para poder aparecer os binários e outras coisas que não aparecem quando a gente escolhe essa versão 12.17 português, bem específica. Clicando aqui em todos. E agora
a gente vai ter que baixar categoria por categoria. A data já está da mais recente para a mais antiga, já está para 100 por página, só que agora a gente, para organizar melhor, vai aqui categoria por categoria. Primeira categoria é arquivos de configuração. Os arquivos de configuração, eles independem, assim, a gente vai atualizar o Proteus da versão 11 ou da versão 12, só que a gente não sabe quais foram as atualizações anteriores. Então, nesse caso específico de atualização de arquivo de configuração, eu tenho que baixar independente da data do RPO, porque de acordo com a data do RPO eu vou ter a questão dos fontes atualizados, mas arquivo de configuração não. Pode ter arquivos de configuração mais recentes que sejam necessários aplicar. Por exemplo, se for uma versão 11 para 12, os arquivos de configuração às vezes são diferentes, então tem que baixar esse cara de novo. TSS, arquivo de configuração do TSS. Hoje em dia já existe o instalador do TSS que vem com tudo isso incluído, então não preciso baixar esse cara para poder atualizar o TSS. Vamos lá, arquivos de portal e imagens. Da mesma forma, eu não sei se lá no cliente já tem, logo eu vou baixar. URL do TSS, fiscal, configuração, também eu não sei se o cara já tem. Esse daqui está conflitando com esse daqui? Sim, então esse daqui é mais recente, eu não preciso desse, beleza? Fiscal para o 11, fiscal para o 12, PDV, TLS, TSA, confesso que eu não sei o que se trata. Corretor ortográfico, se você quiser baixar, embora não se use, porque no Proteus você configura o banco de dados segundo o pré-req da TOTOS, que seja Collection Latin 1 General Bin. Latin 1 General Bin só permite letras maiúsculas e sem acento ou caracteres especiais. Então, fatalmente você vai ter erros de ortografia. Então não faz sentido baixar esse cara. Beleza? Bom, MNT arquivos do Workflow. Isso daqui é da versão 10, versão 10, versão 11, SARA. SARA é uma integração específica para um produto que era do DataSul. Então, dessa parte aqui a gente acabou. Vamos fazer o download. Beleza? Pronto. Agora, arquivos de modelo não é necessário, arquivos de portal. Bom, os portais foram atualizados da versão 11 para 10, então vamos ter que, da mesma forma, eu não sei o que o cara tem lá, então eu já vou baixar esses caras para substituir. Se o cara tiver, vai substituir e vai ficar igual. Se não tiver, vai ser mais atual. Beleza? O mesmo pensamento você pode usar também para a questão do RPO e dos patches, tá? Mas vai tirar um trabalho muito maior, porque a quantidade de arquivos que você tem que baixar é gigante. Então, beleza, arquivos de portal, web files. O mais recente é desse daqui, 15/12/2015. O resto é do Proteus 10 ou mais antigo. Download. Agora vamos para C3 Server. Bom, o C3 Server ele não é atualizado desde 2013. É bem difícil de você chegar num cliente que não esteja com a versão 9.5.2 do C3. De qualquer forma, se tiver, é só escolher aqui e baixar. Nesse caso específico, para uma atualização de build, eu não vou baixar, porque é muito improvável que, se usa C3, ele não esteja lá já nessa versão. Dicionário de dados, isso aqui é importante pra caramba. O dicionário de dados é que vai fazer a atualização dos SX de acordo com a versão. Aqui eu uso o artifício do browser, que é procurar BRA. E eu já achei aqui o dicionário diferencial e o dicionário completo. O dicionário diferencial e o completo
O diferencial eu só vou usar quando eu for rodar o compatibilizador único da versão 12, que é o PDDist. E o completo eu vou usar na atualização de versão, por exemplo, da 10 para 12, da 11 para 12. Beleza? Por que eu estou falando muito da 10? Porque eu estou envolvido num projeto que já está inclusive terminando, e é justamente a atualização da 10 para 12, uma grande empresa brasileira. E bom, a gente está tendo que fazer um revival da versão 10 por causa dessa empresa. Vamos baixar aqui o dicionário. O que mais que a gente vai baixar? Dispositivo de segurança. Esse daqui é o Hard Lock, que já não existe mais, graças a Deus. Agora é o Projeto Santo Grau, que é o License Server on Cloud. A DNet prefere só se eu tivesse o Siga Loja, não é o caso. Para Siga Loja, sim, tem outras coisas mais específicas que vale a pena um vídeo separado. Handheld Compilator, pô, isso aqui não existe mais. Handheld Documentation, Handheld, esquece. Help de campus / pergunta. Esse cara aqui segue o mesmo princípio do dicionário de dados, logo eu vou fazer a busca da mesma forma. Esse aqui e esse aqui. Também tem a versão completa e a diferencial. Da mesma forma, completa para migração de versão da 11 para 12, por exemplo. E a diferencial seria da 12 para outras 12. Por exemplo, você tem a 12.1.3, você vai atualizar para 12.1.7. Você precisa do diferencial e rodar o PDDist. Beleza? Pronto aqui. Downloadando. Vamos procurar mais. Help Online. Hoje o Proteus ele tem esqueci. Ele não usa mais o Help Online. Ele usa uma outra figura que já vem inclusive no RPO. Ajuda, central de ajuda. Então essa central de ajuda dispensa a gente baixar os arquivos do Help Online, porque já estão todos dentro do RPO. Eu acho até que por isso que o RPO ficou bem grandinho. O RPO nativo agora está com 900 MB. Include são aqueles fontes que para você compilar você precisa daqueles arquivos comuns, ou as bibliotecas, digamos assim. E essas bibliotecas, entre aspas, para compilação não são as bibliotecas compiladas tipo DLL, são esses includes que toda vez que soltam um RPO novo, normalmente tem um cara desse novo. Esse cara aqui é um só, o mais recente. Vamos baixar aqui. Aqui é legal, ó. Instaladores. Você tem o instalador do TAF, tem o instalador do Proteus inteiro, só que é da versão 12.1.3. Você baixando esse cara, você instala e depois você tem que fazer todo esse processo que eu estou fazendo nesse vídeo aqui para poder atualizar ele. Menu de módulos. Vamos procurar aqui o PTBR. Achamos aqui o português. Baixando. Pede de programa já foi, fonte, pede de programa já foi naquela outra seção, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui específica, não? Aqui, ó o problema aqui. Se a gente fosse procurar o patch de programa ou o RPO até nessa seção todos, olha como é que vem de C-Tree, Codebase, Top Connect, etc. Então dá muito mais trabalho para você procurar. Por isso que eu prefiro entrar naquela seção primeiro na mais específica e depois vir aqui na mais abrangente para pegar por categoria. RDMix padrão. Aqui tem os RDMix do NFSE, NFE, e deixa eu ver se não, esse aqui já é o mais recente desse cara. Baixando. Esse cara aqui, quando a gente tem atualização de TSS, normalmente tem um nó a mais ou alguma coisa diferente no XML da Receita Federal
que é necessário você adequar o seu Proteus para poder conversar com o web service do TSS. Então esses RDMakes eles são liberados para poder compilar e fazer essa conversação entre o Proteus e o TSS. Alguns clientes têm esses caras aqui customizados, por exemplo, para botar uma informação adicional numa nota fiscal ou coisa do tipo. Então é necessário baixar esses fontes e fazer um merge, comparar com os customizados do cliente antes de compilar, para não perder essas atualizações, essas especificidades do cliente. Olha o repositório do objeto aqui, ó, C-Tria, DS e tal, muito mais fácil lá da outra forma. Storage Procedure, pô, esse cara aqui não parece não, mas é bem importante. São as Storage Procedures que fazem com que processos lentos como contabilização, sei lá, alguma coisa bem específica de módulo, ela fique mais rápida. Então é necessário baixar esses caras e depois aplicar após a atualização do Proteus. Essa daqui, isso daqui que eu acho meio chatinho, não haver um padrão, né? Bom, CTB Storage Procedure P1217, tá vendo? Tá congruente com o que a gente está baixando. Só que tem esse cara aqui, ó, FIN, CTB, FIN, Storage Procedure Controladoria. Aí a gente tem que entrar nesse cara para saber se é da versão 12 ou não. Nesse caso é da versão 11, então não é para eu baixar. Se tivesse um nomezinho aqui facilitaria, né, pra gente. Vamos ver se essa daqui é. Essa daqui nem é aqui. Tem aqui versão 12, beleza. Então eu vou baixar contabilidade e financeira. Se eu não me engano, contabilidade e financeira somam todas as Storage Procedures. De qualquer forma, tem uma aqui, ó, Storage Procedure todas. Materiais, deixa eu ver se é da 12. Materiais é da 11. Storage Procedure todas. Versão 12, beleza. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que baixar todas, baixar essa daqui do financeiro e essa daqui do contábil. Depois que eu descompactar, eu vou pegar todas e sobrepor as mais recentes sobre todas, para poder ficar com todas as Storage Procedures, inclusive as mais atuais. Beleza, template adicional de dados, termo de abertura não precisa, TOI, binário do Proteus. Então aqui a gente tem os binários do Smart Client para Mac. Antigamente não era uma preocupação, mas hoje em dia, com tantos gerentes, tantos diretores utilizando o Macintosh, né, o PowerBook, o etc. da vida aí, a gente tem que baixar esses caras para poder configurar eles, para verem e acessarem o RP. Binário do Proteus para Windows e o binário para Linux. Quando não tem nada escrito, normalmente é 32 bits, tá? E quando tem escrito, é da 11, porque a versão 12 não tem 64 bits. P12, Smart Client HTML para Linux e Smart Client HTML para Windows. Uma coisa que eu soube recentemente é que esse Smart Client HTML, que é baseado no Tomcat, ele está sendo descontinuado para a versão 3 do Smart Client HTML, que nada mais é do que uma DLL a mais que a gente põe num binário do Proteus. Então eu não vou mais me dar o trabalho de baixar esses caras, porque eu vou usar o próprio binário do Proteus e algumas chaves que estão lá no TDN para poder configurar ele como um servidor Smart Client Web através dessa DLL e tudo mais. Então só vou baixar aqui Smart Client do Mac, binário do Windows, binário do Linux, e o resto é da versão 11 ou da versão 12, binários antigos que eu não vou baixar. Então baixando esses caras. DBAccess. O DBAccess também, ele faz tempo que não foi atualizado. Oh, rapaz, olha aqui, temos uma versão nova. Nova entre aspas. 15 de 3 de 2016. E temos a versão, mas aqui é para Linux 64. Linux PowerPC, né? PowerPC não, desculpa. Linux que usa aquele processador
da Apple, PPC. Linux 64 bits já está aqui. Esse daqui é o Windows 64 bits de janeiro. Então, assim, se você está no cliente, você não sabe se ele atualizou ou não os binários do DB Access por causa até do TAF e do eSocial, esses caras têm que estar atualizados. Então vale a pena baixar, são arquivos pequenos, a versão 32 e a versão 64 bits. Beleza? Baixando. E vamos lá. SPED. Então, como eu falei anteriormente, a TOTOS disponibilizou um instalador do SPED que já tem toda a parte de configuração, os binários atualizados, o último RPO, tudo integrado no pacotão, que é esse cara aqui para Windows. Então eu vou baixar esse cara, que é a última versão. Como vocês podem verificar, não existe versão do TSS para Linux, para a versão 12 do Proteus. Isso daqui é um problema e não é, porque realmente a demanda é pequena. Mas eu já fiz em um cliente, funciona perfeitamente, que é você baixar a versão 12.1.7 do Windows e substituir a pasta binários, a pasta ppserver, pelos binários do Linux, beleza? Pô, funciona perfeito, tranquilão. Uma grande coisa que você tem que atentar é que o Linux ele é case sensitive, então arquivos com nome maiúsculo, minúsculo, caractere especial e tal, ele não vai ler. Então sempre que for ambiente Linux, você tem que pegar lá todos os diretórios do TSS, por exemplo, do Proteus. Proteus Data normalmente vem com P maiúsculo, você tem que botar P minúsculo e tal. Existe uma chave no appserver.ini que você pode flagar para ela ignorar essa questão do case sensitive, mas eu não lembro de cabeça. Teria que dar uma procurada no TDN para ver. Bom, e aqui finaliza. Esse update de programa aqui é só para a versão 11, que já está sendo descontinuada esse ano, se não me engano. Não vale a pena baixar. Então vamos lá. Eu tô com todos esses downloads aqui fazendo. A maioria já terminou. A rede daqui de casa melhorou bastante. Era muito ruimzinho. Então basicamente eu tô aqui com o TSS, binário do Linux e do Windows baixando. Então, o que eu prefiro fazer? Toda vez que eu baixo os arquivos, eu procuro organizá-los de forma a ficar mais fácil para atualizar, sobrescrevendo a versão que já existe. Exemplo, eu crio aqui uma pasta P12 build 20160907, que é a data de hoje. Nessa pastinha eu vou pegar todos os arquivos que eu fiz o download, com exceção dos que ainda não acabaram. Então esses dois aqui ainda não acabaram e vou transferir para cá, beleza? Aqui eu vou criar uma outra pasta chamada P12.build 20160907.estrutura. Por quê? Quando eu baixo esses caras, eu teria que descompactá-los e depois ir populando no diretório do Proteus, dentro da estrutura do Proteus, sobrepondo os arquivos. Como eu vou fazer isso de uma forma mais otimizada? Você viu que baixar já não é tão otimizado. Então eu já crio essa estrutura aqui, por exemplo, a pasta APO, a pasta Proteus Data, a pasta Include, que não necessariamente precisa estar no servidor, uma vez que é usada pelo DevStudio, tá?
Dentro da pasta proteger os dados tem a System, depois tem a System Load, binário, dentro da binário tem app server, Smart Client, mas isso aí quando a gente for vai aparecer. E eu crio também uma pasta dentro do proteger os dados chamada atualiza RPO. Nessa pasta que eu vou botar todos os patches para atualizar o RPO. Uma coisa muito importante, eu não vi aqui em nenhum lugar lib do Proteus, beleza? Então tem que procurar a lib, porque inevitavelmente a lib ela é um patch, mas ela é tratada de uma forma diferente na estrutura do Proteus, e eu tenho que baixar e aplicar a versão mais recente dela. Deixa eu procurar aqui, lib. lib p12 c3 top connect, lib p12 top connect, versão mais atual 22/8/2016. Por que esse cara não apareceu lá? Ele é mais recente do que o RPO. Outra coisa importante, TTTS 120. Essa daqui é a lib top connect, mas não é o que a gente usa. A lib que a gente usa normalmente é a TTTP. Então tem que baixar esse cara aqui, TTTP. Beleza? 22/8/2016. Baixando. Esse aqui vai ser demorado também. 52. Pronto, tá baixando. Aqui. Falta. Já baixou. Então vamos voltar aqui nas pastinhas para organização. Vamos voltar aqui no download. Binário do Windows. Ali ainda não entrou só agora. Binário do Windows eu jogo para cá. Vamos voltar para a estrutura e vamos organizar essa bagunça. Bom, Web Files. Os Web Files eles são os arquivos MZP que são descompactados por demanda quando a gente usa o SRV Wizard para criar os portais no Proteus. Esses caras, a localização deles é no System Load. Eu já vou botando aqui. Beleza. Bom, arquivos de portal, imagem. Esses caretas aqui, eles têm que ficar na pasta onde você vai criar o portal do PLS. A gente não vai criar portal nenhum do PLS agora, mas quando for fazer, precisa dos arquivos mais atualizados. Por isso que eu já baixei esses caras. Então, nesse caso aqui, não vou fazer nada. DB Access para Windows 32-bit. Esse cara aqui é o instalador. Normalmente, os nossos clientes são Windows 64 bits, até porque para você ter um servidor que você use mais de 4 GB de memória, que é o caso para um sistema de porte como é o RP da TOTOS, você tem que ter um sistema operacional 64 bits para endereçar isso, não faz sentido. Então aqui a gente cria a pastinha do DB Access e copia os arquivos para atualização aqui para dentro. Voltar. Linux tá aqui se precisar. Dicionário de dados completo. Então esse cara aqui é o dicionário de dados completo e ele fica esse cara aqui que gera os SX, tá? Então caso eu venha fazer uma atualização de versão da 11, por exemplo, a 12, esse cara aqui é que vai ser usado. Eu vou jogar ele aqui na System Load, que é onde ele tem que ficar, e também tem o dicionário diferencial, que é utilizado quando é a atualização do 12 para 12, só que numa versão mais recente. Ele tem desculpa. Você pode observar aqui que tem um SX2 Unique ou UNQ no completo e no diferencial, obviamente com tamanhos diferentes, uma vez que esse daqui é só um complemento, né, só o diferencial. O que vai ser utilizado pelo UPD Dist é esse cara aqui.
Esse cara aqui só vai ser utilizado caso você queira fazer um check unique, que é para checar as tabelas que estão com registros duplicados. Eu não uso esse cara porque ele utiliza o Top Connect para fazer esse tipo de checagem e demora pra caramba. Eu prefiro fazer scripts via banco, uns SQLzinhos via banco, com cursor ou coisa do tipo, que possa comparar, que vai sair muito mais rápido. Menus. Os menus eles ficam na pasta System do Proteus. Eu vou botar eles aqui na pasta System, porque quando eu sobrepuser, eles vão sobrepor os menus padrão que tem lá. Se for da versão 11, vai sobrepor com os menus padrão da versão 12, com todas as novas funções a serem chamadas. Tem que ter um cuidado aqui nesse caso, porque alguns clientes eles alteram o menu padrão ao invés de criar um menu customizado. Isso é um perigo, porque nesse tipo de atualização eu vou sobrepor e aquela customização que o cara tinha vai perder. Então isso aqui tem que ser atualizado com cuidado por causa dessa falta do cliente. Tá? RPO vai para a pasta APO. Cadê a pasta APO? Vou copiar para cá, porque ele não é descompactado nem copiado. E aqui eu vou alterar o nomezinho dele para ficar no nome padrão, para sobrepor o que vai estar lá na minha estrutura quando eu copiar isso tudo para lá para atualizar. Arquivos de configuração ficam na pasta System. Copiando. Arquivos de Help completo e diferencial vão ficar lá na pasta System Load. Então, vou copiar para cá. Da mesma forma, quando você roda um compatibilizador de versão, um atualizador de versão, ele vai checar nessa pasta System Load os arquivos diferenciais, os arquivos mais atualizados, para poder atualizar a estrutura do dicionário do Proteus, dos SX do Proteus. E da mesma forma ele tem o completo e tem o diferencial. O completo, que são esses caras aqui, são utilizados quando há atualização de versão da 11 para 12, por exemplo. O diferencial é quando você roda o PDDist, que é a atualização da 12 para 12. Ou, no caso do TAF também, ele pede para atualizar. Os includes, para a pasta de include, essa pasta ela não é usada pelo sistema, pelo RP. Ela só é usada em momento de compilação. Então, ela fica aqui por referência, mas o ideal é copiar ela para a pasta do Smart Client que fica na máquina do desenvolvedor, que vai compilar e vai usar esses includes mais atualizados. Atualização quinzenal do fiscal, tá vendo que é um patch aqui bem específico? Esse patch atualiza todos esses fontes. Então a gente vai passar esse cara para cá para atualizar RPO. Só que para ficar bonitinho, eu não vou botar esse nome desse cara, eu vou copiar o nome do pacote e colar aqui, que eu vou saber exatamente o que eu estou aplicando para ficar rastreável. Tá? Então esse cara RDMakes, os RDMakes eles são compilados também. Então uma pastinha que eu esqueci aqui, RDMake. Esses caras aqui eu vou copiar para cá e só vai ser utilizado pelo analista de fábrica quando for fazer o merge de customização, ou por nós de infra quando estamos fazendo a atualização. Se o cara não tiver nenhum, tem que compilar algum, senão ele não vai comunicar com o TSS. Binários do Windows, não vamos fazer Linux nesse momento. Vou copiar para a pasta bin. Beleza? Aqui tem o app server, que é o serviço, o Smart Client, que é o cliente de acesso ao Proteus, e o Smart Client ActiveX, que já está descontinuado, mas não sei porque continua vindo no pacote, que é para acesso especificamente pelo Internet Explorer, se eu não me engano, só na versão 9. Não sei nem se atende outras versões. O Smart Client para Mac também vai para a pasta bin. Outra atualização quinzenal, essa daqui é bem mais específica. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó,
caras, os fontes que são atualizados e os chamados correspondentes a esses fontes. Então foram coisas que realmente foi necessário aplicar. Tem esses PRX aqui que eu acredito que sejam arquivos de relatório, não sei. IMPEST, são arquivos de relatório. Impressão de rescisão, tá vendo? Olerite, são coisas bem específicas que vão ser utilizadas mais pelo analista de negócio de DP, de RH e DP. Mas de qualquer forma, pelo menos o patch a gente aplica para adiantar o lado dos caras, né? Porque afinal a gente não trabalha sozinho, a gente é uma equipe. E por último tem esse cara aqui que mesma coisa, ó. Tem o patchzinho aqui e tem os arquivos de relatório, o Olerite ou o que quer que seja. A gente só vai aplicar o patchzinho para poder adiantar para os caras, mas depois eles têm que fazer. Por que eu copio também esse nome aqui? Porque você pode observar, está ordenado por nome do menor para maior e ele, ó, vem para o final, tá vendo? 28/8, tal. Quando eu for aplicar os patches pelo DevStudio, se eu selecionar todos, eu não vou ter preocupação nenhuma, porque ele vai aplicar pela ordem que está aqui. Então eu tenho certeza que ele vai aplicar esse cara primeiro, depois esse, não vai dar conflito, não vai dar arquivo antigo sobrepondo arquivo novo, até porque ele pergunta, né? Então vamos lá, já baixou a lib. Ainda não baixou foi o instalador do TSS, mas isso daí a gente vai acessar em paralelo, então não tem problema. Baixei aqui a lib para cá e ó, olha a ordem que ela entrou. Então quando eu for selecionar tudo, ele vai aplicar esse, depois esse, depois esse, sendo que esse daqui é a lib, então não tem problema. Bom, a estrutura está pronta? Ainda não, porque o System e o System Load, eles ficam dentro do Proteus Data. O RDMI que fica fora, o atualizar RPO. Eu tenho que botar dentro do Proteus Data porque quando eu for aplicar a atualização de patch, ele só lê arquivos que estão dentro do Proteus Data. Então eu tenho que jogar ele para dentro dessa estrutura. E pronto, aqui a gente já está com a estrutura prontinha para sobrepor lá na estrutura do cliente. Então o que a gente tem que fazer agora com esses arquivos baixados é parar o serviço do cliente, copiar essa estrutura aqui, exatamente como está aqui, copiar por cima e pronto, já resolveu o problema, pelo menos da atualização de build. Depois a gente tem que entrar no DevStudio e compilar esses patches e essa lib aqui para poder atualizar o RPO. Por fim, entrar no DevStudio e compilar todos esses caras aqui, caso o cliente use o faturamento, para manter os fontes de comunicação com o TSS atualizados. Beleza? Então, agora vocês com isso aprenderam como baixar os pacotes do portal Proteus, ou aliás, do portal da TOTOS para o Proteus. Bom, o TSS ainda está baixando, mas como eu disse, ele é um instalador, então assim que ele baixar, é só executar o update e ele vai sobrepor a estrutura exatamente como a gente está fazendo manualmente, só que de forma automática. Beleza? E com isso a gente finaliza o primeiro vídeo do nosso canal. Obrigado a todos, espero que não tenha sido maçante e um abraço.